Vamos lá. O Fluminense avisou e informou que mais 2 jogadores estão fora do jogo contra o Flamengo, no jogo de volta amanhã. Enfim, vamos lá, tá? Sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, eu sou tricolor e tanto Paulo Henrique Ganso quanto o Germancano estão fora da partida de amanhã. A nota foi divulgada pelo Fluminense, essa daí, publicada agora há pouco, no final da tarde. Foi publicada nas redes sociais, também aqui para a imprensa, de que o jogador Paulo Henrique Ganso deixou o campo na última partida com dores na panturrilha direita, iniciou o tratamento na reapresentação, está entregue à transição para voltar a treinar. E o atacante Germancano sofreu uma entorse no joelho direito no último jogo e está em tratamento no CT Carlos Castilho. Ou seja, não tem Germancano, não tem Ganso, e além disso não tem mais uma série de jogadores. A gente, para esse jogo, também não tem, além do Thiago Santos, que está suspenso, né? A gente não tem Samuel Xavier, lesionado. A gente não tem Marlon, lesionado. A gente não tem Douglas Costa, lesionado. Eu faço uma planilha porque no ano passado, e eu acho que eu nunca deixei isso claro aqui no Raiz Tricolor. Por que eu falo isso? No ano passado, o Fluminense passou ali uma época, acho que a maioria aí vai lembrar, talvez a maioria não lembre de cara, mas vai lembrar quando eu for citando os exemplos. Ali no meio do ano, onde os jogadores se machucavam, eu tinha essa informação de que os jogadores estavam achando a carga de treinamentos excessiva, e o estopim disso foi a lesão do Nino na véspera da sua primeira convocação para a seleção brasileira. O Nino perde a primeira convocação dele por conta de uma lesão muscular num jogo contra o Goiás, em que acho que a unanimidade tricolor queria que o time fosse poupado naquele jogo, e a gente perde o Nino ali. Acabou que pro Fluminense o efeito foi pequeno, porque ele ficou fora na data FIFA, mas ele perdeu a convocação. E os jogadores não faziam reclamação, porque, quem vai reclamar de estar trabalhando demais pro chefe? Isso não faz o menor sentido. E um pouquinho antes disso, teve uma crítica muito forte, acho que esse a galera vai lembrar mais, sobre o Marcelo no Fla-Flu. Lembra? Fla-Flu da Copa do Brasil, o Marcelo não jogou ida, não jogou volta, tinha saído no início do jogo da Libertadores no Maracanã, toda aquela confusão e tal, não sei o que, o Marcelo tem lesão, não tem, ninguém avisa nada, não tem nada, o próprio Fluminense não fala nada. Logo depois que a gente é eliminado pro Flamengo, vem uma onda de críticas ao Marcelo, chamando de pipoqueiro, que não quis jogar o Fla-Flu e tal, enfim, uma onda até meio errada ali. E aí o Fluminense informa que o Marcelo tinha uma lesão, alguma coisa assim. Então isso sempre ficou meio escuro ali, meio estranho e tal, essa questão das lesões. Isso não é só no Fluminense não, tá? Essa parte não é só no Fluminense não, todos os clubes do Brasil, o que podem fazer, ocultam. E aí, no final do ano, saiu uma matéria, acho que do espião estatístico lá no GE, falando que o Fluminense era um dos times que menos tinha jogadores lesionados ao longo do ano. E para isso foi utilizado as informações dadas pelos próprios times. E esse é o motivo de eu ter começado a fazer essa planilha, porque no início do ano passado e no início desse ano, o Diniz deu 200 mil declarações falando que ele gosta de elenco curto, porque o jogador fica sem jogar e tal, eu concordo com essa lógica dele, o jogador fica sem jogar, fica desestimulado. E ele, nesse ano, no jogo contra o Boa Vista, ele fala que gosta de elenco curto porque os jogadores com ele dificilmente se machucam. E aí eu já tinha decidido fazer essa planilha dos lesionados do ano, de quantos jogadores estão perdendo, porque eu queria fazer o que o jornalista tem que fazer, que é não acreditar só no que tá na cara ali, e produzir, e checar, e confirmar, principalmente com dados. E eu fiz essa planilha aqui, então eu já mostrei essa planilha algumas vezes, eu fiz essa planilha aqui, na verdade, para me organizar dentro dos jogos do Fluminense, né? Vocês podem ver aqui que tem um campo de observações que eu boto aqui, viagem do Jornada, jogo da Libertadores a tal dia e tal. Mas eu adicionei essa questão dos desfalques.
E aí, obviamente, pulei todo o time alternativo treinado por Marcão, não era esse o objetivo, e até não se lesionaram ali. E botei apenas os jogos que a gente jogou com o elenco principal. E em todos os jogos, até hoje, com o elenco principal, o Fluminense teve pelo menos um jogador fora por lesão. Mesmo que o Fluminense não informe. Por exemplo, o Marlon apareceu para o jogo contra o Bangu com dores no joelho esquerdo. E por dores no joelho esquerdo, o Marlon ficou fora do jogo contra o Bangu, 7 dias depois do jogo contra o Sampaio Correia, também ficou fora do jogo contra o Vasco e só voltou a jogar no jogo contra a LDU lá no Chile, lá no Equador. Ninguém tem dores esse tempo inteiro se não tiver um problema, né? Ou melhor, se não é uma lesão, tá ficando fora por questão física. E aí você tem aqui vários. Ó, o Samuel Xavier fazia um trabalho de reequilíbrio muscular. Eu até botei aqui que tinha um implante capilar, né? Mas a informação oficial era que era um trabalho específico de reequilíbrio muscular. Aí o Samuel fica fora, vai pro jogo e fica fora por dores no joelho direito, no aquecimento. Fica fora mais um tempo, por transição pro campo e tal. E quando, no Fla-Flu de semana passada, aparece fora por uma lesão muscular na panturrilha direita. Ou seja, o trabalho específico de reequilíbrio muscular resultou em um mês depois uma lesão muscular na panturrilha. E esse acompanhamento todo aqui, ele serve pra quê? Gabriel, pra que serve isso daí? Pra gente ter noção de que alguma coisa tá acima do normal, alguma coisa foi feita errada. Serve também pra gente ter o histórico, né? Não só porque, por exemplo, o Fluminense quando informou hoje, aqui nesse comunicado, ele diz que o Ganso deixou o campo com dores na panturrilha, iniciou o tratamento, mas não fala a lesão que o Ganso teve, não fala se o Ganso teve uma lesão muscular na panturrilha, não fala se... Não. Iniciou um tratamento, tá entregue a transição para voltar a treinar. Não fala nenhum. E o Germancano torceu o joelho direito no último jogo e tá em tratamento no CT Carlos Castilho, ou seja, torção no joelho, lesão. É importante falar, tá? A culpa disso daqui não é o objetivo, não é jogar culpa. Olha o departamento médico, olha a fisiologia, olha a preparação física. Não, não é. Isso daqui é passar a informação correta, tá? Esse é o objetivo aqui. É passar a informação correta. E a informação correta, quais são as informações? Os dados, os fatos estão escritos aqui. Todos aqui que tá aqui é fato, tá? Todos aqui são fatos. O que é a notícia? A notícia é a forma como você olha para o fato. E a forma como eu olho para o fato é o seguinte. Se eu eliminar todos os jogos que o Fluminense não atuou com o time principal, eliminar todos os jogos que o Fluminense não atuou com a sua equipe principal. Estou eliminando aqui, ó. Vou ocultar esses. Em todos os jogos o Fluminense teve lesionados, jogadores lesionados. Às vezes só o Gabriel Pires, às vezes só o Samuel Xavier, mas quase sempre 2 ou mais. E para esse jogo eu já posso escrever aqui, né? Germancano e Ganso, e depois vou adicionar as observações e os outros que estão lesionados. Houve algum erro. Esse erro pode ter sido o quê? O primeiro, e que eu acho mais possível, é o que muita gente está atribuindo, tá? Muita gente especializada, tem um perfil muito legal no Twitter chamado o Físio Tricolor, que eu acho que é um estudante ou um fisioterapeuta, não sei exatamente quem ele é, mas que ele dá ali os seus pitacos, né? Fala ali também com a experiência que ele tem, e é uma das probabilidades que o Fluminense volta a treinar no dia 25 e volta a jogar no dia 1º. De que isso foi muito rápido, houve uma sequência de jogos e isso estourou o time. Se foi isso, a conta que a gente vai precisar fazer, e detalhe, a gente não ouviu internamente, tá? Isso a gente não ouviu da boca do Diniz, não ouviu de nada disso que é por causa disso as lesões. Se foi isso, basicamente o recado que o Fluminense passou é que se importava com a Recopa e não com o Carioca. O foco era na Recopa, porque deu certo pra Recopa, apesar da gente na Recopa, né, ter perdido o Samuel, o Samuel Xavier tá fora, o Marcelo ter saído no primeiro tempo do jogo de ida e no jogo de volta a gente também não ter o Gabriel Pires. Mas aí vai lá, às vezes a culpa é do Gabriel Pires também. Mas pro resto do Carioca destruiu no primeiro trimestre a equipe do Fluminense. Outras possibilidades. Os jogadores que estão todos eles aqui são jogadores com histórico de lesão. Eu vou tirar o Germancano dessa conta, né? Como eu falei aqui, teria Germancano, tá só Cano, né? Cano e Ganso. Porque o Cano, essa é a primeira
lesão dele desde que ele chega ao Fluminense. Mas o Ganso é um jogador com histórico de lesão. Douglas Costa é um jogador com histórico de lesão. Gabriel Pires é um jogador com histórico de lesão. Marcelo é um jogador com histórico de lesão. Keno é um jogador com histórico de lesão. E aí, ou seja, o Marlon eu não sei. No Fluminense é. Mas o Marlon, fora do Fluminense, lá na Europa, eu não sei se ele era ou não. Então a gente tira o Samuel Xavier, que perdeu praticamente o primeiro trimestre todo. E a preparação tá sendo mal feita e a gente nunca vai precisar saber. Vai poder saber. Fato é que o Fluminense tem mais 2 desfalques e tem alguma coisa acontecendo. A gente vai amanhã, muito provavelmente, com a escalação completamente mudada pro jogo contra o Flamengo. Isso não quer dizer que a gente não vai ganhar, pelo contrário até, né? Quando o Diniz teve todo mundo quase que à disposição pro jogo passado, ele inventou. Ele só não tinha o André, ele deu uma inventada que prejudicou muito. Talvez para amanhã, sem ter muita gente, ele consiga gerar um time interessante. A gente já tinha falado sobre a história do Germancano e do Ganso no vídeo que saiu hoje mais cedo, que era um vídeo em que eu fui averiguar todos os vídeos, todas as fotos foram publicadas pelo Fluminense dos treinamentos da semana, e em nenhum deles aparecia nem Paulo Henrique Ganso, nem Germancano, ou seja, era uma parada que já era meio que esperada desde segunda. O Fluminense preferiu não divulgar sobre isso antes, né? Seja por expectativa de repente recuperar, mas a do Germancano, por exemplo, torção no joelho, acho que todo mundo meio que já sabia que não ia jogar, ou seja, também para não dar munição ao Flamengo de descobrir ali que o jogador não iria jogar. Mas, enfim, descobriram, né? E o próprio Fluminense... Aliás, descobriram não porque ninguém confirmou, né? Mas o próprio Fluminense decidiu informar isso agora. Complicado, a gente tem pré-jogo amanhã, a gente vai falar de como substituir Paulo Henrique Ganso, vai falar de como substituir Germancano, como vai vir essa escalação alternativa. Mas o cenário da condição física é esse, assim, tem essas possibilidades, esses são os jogadores que ficaram de fora, isso está bem mais alto do que era no início do ano passado, bem mais alto do que era o normal, e se a gente classificar, a gente vai ter muitos desfalques para a final, e eu quero muito que a gente tenha muitos desfalques para a final, porque significa que a gente está na final, né? E se a gente não classificar, o próximo jogo do Fluminense é na quarta, dia 3 de abril, ou na terça, dia 2, ou na quinta, dia 5, fora de casa contra o time que vier do pote 3 pela estreia da Libertadores. E aí o segundo jogo na sequência é na semana seguinte contra o time do pote 4 na Libertadores em casa. Se a gente não for pra final, esses são os nossos 2 próximos compromissos. Daqui a cerca de 20 dias. Vai ter que recuperar geral, botar geral em condicionamento físico e ter um time pronto pra finalmente a gente jogar bola nessa temporada. Isso se não classificar, né? Se classificar, novamente, eu quero muito ter problema físico na final. Significa que a gente chegou na final. Tamo junto, até a próxima. Valeu.